Bom, gente, então, mais uma vez, com muito prazer, hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo do ponto de vista da psicanálise. Então, eu pretendo falar um pouquinho dos conceitos da psicanálise e principalmente o que eu estava falando com a galera que está estudando, é que nós somos neuróticos, nós somos sofredores, nós temos as nossas dores da alma e a gente não compreende, né? Então a gente fica ciclando nesse sofrimento, entra ano, sai ano. Muitas vezes as pessoas aí que estão em conflito, né, muda de igreja, as mulheres, os homens, muda de casamento, muda de cônjuge e sempre o problema vai junto com essas pessoas e elas parecem que não têm solução. Muitos chegam aqui sem esperanças, perdendo a fé e, claro, Jesus falou sobre uma parábola muito interessante. Aliás, Mateus capítulo 13, Jesus conta um monte de historinhas falando o que é o reino de Deus. Então vamos hoje falar aqui com vocês uma das parábolas mais interessantes do ponto de vista da psicanálise. Claro, várias histórias de Jesus têm a ver com essas parábolas, porque ele vai dizer assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e quem não tem ouvidos para ouvir, vai ter dificuldades, né? E no final eu quero mostrar para você onde é que as pessoas que têm ouvido para ouvir vai entender essas parábolas. Então fique com a gente até o final e a galera que quiser fazer pergunta aí, pode entrar, pode passar, você só vai sair no vídeo ali, ó. Bom, eu tenho feito um esquema que para mim é muito didático, tá certo? Então, particularmente em Mateus capítulo 13, Jesus vem contando como funciona o reino de Deus. E nós fomos criados aqui no mundo natural. Então, o mundo natural é onde nós vivemos, onde nós aprendemos a ser o que somos hoje. Então, a nossa identidade está praticamente criada no mundo natural, que é isso que a gente vive. Nossos conceitos, nossas crenças, nossos valores, nossos princípios de vida, e que em geral não muda. No interior se dizia, pau que nasce torto, morre torto. Aí eu costumo dizer assim, né? A gente deixa de encontrar os amigos durante muitos anos e muitos amigos continuam pensando do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, os queixosos estão sempre se queixando de alguma coisa. E no fundo, quando a gente se converte, começa a entender o mundo, o reino de Deus, e quando você começa a entender o que Jesus disse em suas parábolas particularmente, nós começamos a viver um renovo, né? A nossa renovação no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. Então, Jesus nessa parábola, né, vai contar um conceito do reino de Deus, e vários ali, depois você lê em Mateus 13, mas vamos colocar uma coisa muito interessante. Tá certo? O reino de Deus, aqui para mim na escola, se resume numa coisa, né? São as formas de amar. E aí a gente, até o final da palestra, a gente vai falar o quanto é importante esse conceito sobre o reino de Deus em cima dessa palavra. Até porque Jesus é o príncipe da paz. Então, aqui no mundo natural, tá certo? Nós temos uma coisa muito, vamos colocar assim, que nós vivenciamos no nosso dia a dia, só que antes de chegar nessa palavra, eu vou falar uma palavra anterior, né? Nós vivemos no mundo natural uma coisa chamada frustração. E a frustração nos leva à raiva. Que as pessoas chegam para a terapia falando assim, nossa, eu sou muito ansioso, sou muito nervoso. Quando você começa a analisar essas pessoas e elas começam a se entender, e chega à conclusão que eles não são nervosos, elas são frustradas e com raiva em vários níveis da vida. Então, no mundo natural, Jesus diz assim, né? No mundo tereis aflição, tereis raiva, tereis frustração, eu venci o mundo, tá certo? Então, como é que a gente começa a aplicar essa parábola do joio e do trigo, tendo um conceito que o contrário de raiva, né, que eu não gosto de descrever, mas é o ódio, né? Ódio, amor e ódio, são coisas opostas. Ou eu estou amando, ou eu estou com raiva, ou estou com ódio de alguma coisa, né? Então, Freud já dizia, do ponto de vista psicanalítico, que nós
temos um princípio, é um princípio de vida no mundo natural. Esse princípio de vida no mundo natural é regido por aquilo que ele escreveu como princípio de prazer e desprazer. Então, neste mundo, o que rege seria prazer em oposição a desprazer. E olha só que interessante. Desde criança, o bebê, quando a mãe está dando leite para ela, e ela está lá sugando o seio materno, uma madeira, ou a mãe chega a dar o docinho que ela quer, o que ela faz? Faz aquela cara de prazer. E se alguém negar alguma coisa para ela, se a mãe chega, demora um tempo para a amamentação, o que acontece? O bebê, instintivamente, ela tem um desprazer muito grande. Ao longo da nossa formação, na nossa mente, no mundo natural, o que vai acontecendo? Nós começamos a ter aqui no mundo natural, conceitos. Se eu estou tendo prazer, eu estou amando. Então aqui um amor, tá certo? Se eu estou sendo frustrado de algum jeito no meu prazer, na busca do prazer contínuo, o que acontece comigo? Eu vou ter raiva. Ou ódio. Então, no mundo natural, nós temos momentos de felicidade e eu acho que eu estou amando. Nossa, eu amo essa pessoa, que linda, maravilhosa. Por quê? Na fase de namoro, essa pessoa não me frustra. Então, na fase de namoro, eu estava conquistando a Midori, ela podia estar com TPM, que eu estava lá, mas o que está acontecendo, querida, amor? Né? Eu não vejo, na verdade, outra coisa a não ser um objetivo de um amor para além daquilo de ter prazer somente, mas estou na fase de conquista. Então, mesmo que eu tenha um desprazer porque ela está sofrendo, eu não me incomodo com isso. Então, no mundo natural, no momento que ela está feliz, ou eu peço uma coisa, ela vai fazer porque estamos na fase de conquista, eu estou sentindo que eu amo essa pessoa. Estou dando exemplo do meu relacionamento. Depois que eu comecei a falar, vamos namorar, o que aconteceu? No mesmo dia, começou a vir o desprazer da cobrança. Você não faz isso, você não faz isso. Cara, eu passei muitos anos, falei, cara, larga do meu pé, para de querer me controlar, você está querendo me controlar, porque antes não existia cobrança, era um amor despretensioso no mundo natural, tá certo? Aí o que acontece? Por incrível que pareça, eu amei essa menina desde o dia que eu encontrei com ela, no primeiro dia de aula. Nem a aula tinha começado a falar, cara, vamos morar junto? É claro que nem meus pais, nem os pais dela deixaram, né? Falei, vocês estão loucos, né? Tinha 18, 19 anos, cara, vamos morar juntos. O que é isso? Não paga nem a conta, vocês não são casados, enfim. Mas tinha esse prazer na companhia. Né? Então, este prazer, nosso cérebro entende como amor. Quando começa a fase de cobrança, que é quando a gente namora, o que acontece? Veio a fase da raiva, da frustração, porque eu não queria ninguém pegando no meu pé. Ainda falava para ela, você não é minha mãe, por que você está pegando no meu pé? Entende que o mundo natural, o nosso cérebro vai sendo, vamos colocar assim, o nosso cérebro vai interpretando as nossas relações de acordo com o que nós aprendemos aqui. E o que eu aprendi? Que pessoa boa tem que fazer assim, assim, assado. Que pessoa boa tem que fazer assim, assim, assado. Com quem que eu aprendi? Com os meus pais. Então, aqui vem, tá certo? Uma educação que é dos pais. Aí o que aconteceu? Onde foi firmada a minha identidade no mundo natural? Na minha cultura materna, e que na psicanálise a gente vai ver que a nossa identificação, a gente fica igual. Então, a identificação nossa é com as figuras parentais. Por isso que se fala que o japonês é tudo igual, que a cultura é tudo... Entende, não?
A cara é diferente, vem de pais diferentes, mas a cultura é igual. Você vai pegar um judeu, a cultura é igual há milênios. Você vai pegar o italiano, fala pelas mãos. Você vai vendo o brasileiro, você vê lá fora, os caras falam, esse cara é brasileiro, não importa. Ele falou, o pessoal já, pô, esse cara parece brasileiro. Porque a cultura vai moldando a identidade das pessoas no mundo natural. Só que Jesus diz a respeito do reino dos céus. Então, se você observar todos aqueles que Jesus estava falando, no Sermão do Monte, para os apóstolos, né? Mateus era cobrador de imposto, todo mundo odiava ele, mas no mundo natural, ele estava lá vivendo no mundo natural, cobrando imposto, pegando uma graninha para ele. E Jesus falou, cara, larga tudo isso aí, porque isso não é vida. Ele largou tudo para seguir Jesus, que malemar começou a falar o que é mundo natural, mundo do reino de Deus. E se você perguntar ali na época, o que aconteceu? Jesus estava falando da parábola e mais para frente, Jesus teve que parar e explicar para aquele povo o que é que você quis dizer com a parábola do joio e do trigo. Porque essas pessoas não tinham noção do que era reino de Deus. Eles tinham religiosidade. Então eles seguiam uma religião, eles seguiam uma interpretação que cultural, seja dos religiosos aqui. E aí o que acontece? Todo aquele povo, Jesus começou a contar todas essas paradas aí no Mateus 13, e o pessoal, como? Explica melhor. E se você acompanhar a história de Jesus e o apóstolo, até a ressurreição ele voltar, ninguém estava entendendo o que é reino de Deus, o que é vida eterna, o que é estar com o Pai, o que é o Pai está em mim, eu estou nele, que Jesus continuamente dizia. Então, para todo mundo, se criou o quê? Uma imaginação do que é o reino de Deus, mas não era nada concreto. Então, se você pegar muitas religiões, as pessoas não têm o reino de Deus tão concreto quanto Jesus descreveu. Entende, não? E aí eu falo, na oração do Pai Nosso, está lá, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se Deus é Pai, se Deus favorece a todos, porque essa é a ideia de Deus, e o reino de Deus é de amor, de paz, e aí você vai pegar lá domínio próprio, mansidão, enfim, vai lá pegando um monte de palavrinhas que está lá. Quem busca a paz tem que estar no domínio próprio, tem que estar na mansidão. Só que o que acontece aqui no mundo natural? Nós não temos paz, nós não temos domínio próprio. Vem uma tempestade, vem uma doença, vem alguma coisa, o que acontece com a nossa mente? A gente já fica com medo de morrer, a gente já sai da paz. Né? Se alguém fecha a gente no trânsito, a gente já manda para aquele lugar. Não é verdade? Você marca um horário com alguém, esse horário, essa pessoa chega atrasada, o que acontece? Você já quer matar o cara, né? Porque nesse mundo natural as pessoas têm o quê? Uma educação de pais religiosos, você pode colocar aqui professores, ou seja, são pessoas. E Jesus veio dar uma aula sobre reino de Deus. Então, o reino de Deus é o que todos buscam, principalmente paz e domínio próprio, que ninguém tem nesse mundo. Então, como é que nós vamos chegar na paz e no domínio próprio, na qual está prometido que todos aqui podem alcançar? E tudo que você faz hoje, você pode fazer do mesmo jeito com paz, domínio próprio e mansidão, e não na agressão. O maior problema do ser humano que a gente atende aqui é problema afetivo nas relações familiares. Hoje é marido com esposa, é o casal lá com os filhos, né, as pessoas com os pais ali, então é ascendência, descendência, todo mundo uma confusão.
Se você vê o país aí, né, direita contra esquerda, luta de classes, tudo está sendo uma visão da onde? Do mundo natural. E o que está acontecendo com essa questão do mundo natural? Está indo para o caos. Isso está previsto na Bíblia. No final vai ser a apostasia, onde até os cristãos vão estar vivendo só isso aqui, estão se afastando do reino de Deus. E quem entender esse reino de Deus, por isso vocês vão ler várias passagens, a gente pode voltar a ver várias passagens, mas eu quero ler para vocês aí a parábola do joio e do trigo. E o que isso tem a ver com a psicanálise? Tá entendendo? Não. Então nós aprendemos a amar aqui, ó. Prazer e desprazer, bem freudiano. E quando a gente está querendo hoje no mundo fluídico, como diz Bauman, né, as relações são fluídicas. Então, se na minha relação o outro não está me favorecendo com prazer, o que eu faço? Descarto. Se o meu trabalho está chato, eu já não quero mais trabalhar. E a juventude está nessa situação. Os jovens estão querendo ter prazer na internet, prazer no joguinho, prazer no álcool, prazer nas drogas, porque viver está ficando muito desprazeroso. E o conceito da cultura, aí vem, então, a cultura. Da onde? Hoje, o maior professor das pessoas é a internet. A internet está educando as pessoas, seja o WhatsApp, seja o Facebook, porque isso dá um prazer imediato. Eu não penso no como vou resolver, eu busco prazer. E as pessoas não estão mais parando para pensar como tratar essa busca desenfreada do nosso cérebro por um prazer natural ou carnal. Então aqui você vai ver as pessoas nas obras da carne. Entende, não? E aqui é fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo é uma verdadeira experiência com Deus. O dia que vocês entenderem que não é você no mundo carnal que vai fazer, mas o Espírito Santo em você que vai fazer a obra, você vai transformar a sua vida. Você vai sair da dependência de olhar dos pais, dos religiosos, dos professores da cultura, e você vai depender do olhar de Deus. Como é que eu vou ter uma experiência verdadeira com o Espírito Santo? Do ponto de vista psíquico, do ponto de vista psicológico. Porque tudo é regido pelo nosso cérebro. Não é pelo seu braço, não é pela sua perna, não é a força dos seus braços, mas é a renovação da sua mente, da sua maneira de interpretar o mundo que você foi educado no mundo natural. E não tem como você mudar se você não passar a refletir sobre a sua vida, de buscar incessantemente o reino de Deus, que é a experiência com Deus. E Deus se mostra todos os dias na sua vida, mas você precisa ter a paz, domínio próprio, mansidão. Mas para você ter paz, domínio próprio, mansidão, uma coisa que eu falo, o que você precisa? Fé. Por isso os justos vivem pela fé. Mas fé que eu estou dizendo para vocês não é qualquer fé. A fé em Jesus, tá, eu decorei um monte de passagens bíblicas. Ah, a fé em Deus, tá, eu já ouvi falar de Deus. A fé que vocês precisam entender, se o reino de Deus é feito de amor, que fé que vocês precisam ter? Que o amor no reino de Deus é um conceito que Jesus trouxe para vocês, é diferente do conceito do amor carnal. Por isso, a fé no modo de amar, só Jesus que nos ensinou. Então, esta fé nos ensinamentos. Por isso, os discípulos, quando entenderam isso, o que aconteceu? Viraram a página. Entende? Não ficaram mais na dependência nem dos fariseus, nem dos saduceus, nem dos doutores da lei. Os caras não estavam nem preocupados se os romanos queriam matar.
Então eles tinham domínio próprio, tinham mansidão, até que todos eles se deixaram o quê? Literalmente foram assassinados, né? Por exceção de João. Entendam? Porque estavam na paz. Imagine que Estevão sendo apedrejado, eles estavam olhando diretamente para Jesus. Mas ele transformou a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, porque teve uma verdadeira experiência com Deus, com o Espírito Santo. Então, como é que a gente pode adentrar no reino dos céus vivendo aqui? É isso que eu vou falar com vocês, mas vamos ler a parábola aí. Então, bora lá. Então, se tiver a Bíblia, se quiser acompanhar, Mateus 13, 24. Então, vamos lá, Mateus 13, 24. O trigo e o joio. Então, Mateus 13, 24 diz assim: aí Jesus estava lá, contando um monte de história sobre o reino de Deus, né? Ele veio assim, ó. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Qual boa semente em seu campo? O amor, Deus, o Espírito Santo. Então, mas a todos é dado o quê? Isso daqui. Então, isso está dentro das pessoas. Nós temos o nosso lado bom e o nosso lado das sombras, né? Então, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Então, o homem aqui é Deus, né? Deus semeou uma boa semente. E aí, mais para frente, Jesus vai explicar essa parábola e fala que o homem que plantou o joio é muito parecido com o trigo. Então, só que ela vem a sua casca, ela não dá a semente, não dá fruto. Então veio Satanás, que é o inimigo, e plantou, né, e lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Quando é que o trigo forma espigas? Quando ele está maduro. Esse é um detalhe importante, porque muitos pais e muitas mães ficam preocupados quando eles começam a estudar a mente. Falam, gente, eu plantei um monte de joio na cabeça do meu filho. E agora, doutor, eu vi que é importante a relação familiar, né? Eu vi que o Satanás me usou para eu falar que meu filho é burro, meu filho é isso, meu filho é aquilo outro, né? Mas aqui, quando é que se separa o joio do trigo? Então, assim como o trigo brotou e formou espiga, o joio também apareceu. Então, os dois vão crescer juntos. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? E lá Jesus vai falar que, mais para frente, os servos do dono da plantação são os anjos. Ou, vamos colocar aqui, o Espírito Santo, que fala dentro da gente. Então tá lá, claro, o Espírito Santo não vai falar para tirar o joio, mas aqui para frente ele fala dos anjos. Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arrancamos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro juntai o joio e amarrai-o em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Tudo tem tempo certo para você fazer. Então, não é na fase da infância. Por que eu vou dizer isso, né? Porque quando a gente interpreta, nós interpretamos com esse conceito o nosso cérebro, o cérebro humano, ela é cheio de joio, que não dá fruto. Como é que eu posso chamar você? Como que você pode identificar joio na sua cabeça? É uma boa pergunta. Você tem joio aí? Tem joio aí? Como é que a gente identifica um joio? Pela imaginação. Entende que a sua imaginação, eu sou burro, eu não consigo, nossa, estou com medo de sair, estou com medo de fazer, estou com medo... Mas por quê? Tem gente que está doido mesmo, mas tem medo da sombra, né?
começa a ver leão ali, né? Então, esses caras são psicóticos, né? Começa a ver coisas na imaginação e para ele é real, só que só ele está vendo o leão lá. Só que nós somos neuróticos, né? Nós só pensamos besteira. Entende? Ó, vê quanto joio você tem aí. Quanta imaginação negativa que você te põe para baixo e você fala, cara, eu não vou conseguir. Entende? Eu tinha um monte. Na verdade, eu tinha um celeiro de joio, eu tinha um milharal de joio. E até hoje eu arranco o joio de que forma? Tirando essa imaginação que não condiz com a realidade. Muitas vezes nós vemos a realidade como ela é. Não tem motivo nenhum para estar com medo. Por exemplo, eu atendo muita gente aqui que tem muito dinheiro, só que tem medo de ficar pobre. Aí é real? Não. Entende? Mas tem uma imaginação. Ele tem uma imaginação, ele quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, né? E eu tenho que juntar mais, porque senão eu vou me aposentar, no fim ele morre no meio do caminho, infarta no meio do caminho, não vai aproveitar absolutamente nada. Mas o joio da imaginação negativa estava lá. Está entendendo, não? Então, se você quer saber se você tem joio, observa se você está na paz, na mansidão, no domínio próprio, na benevolência. Entende o que eu estou dizendo? No amor mesmo. Por quê? Mas o amor que eu digo é aqui, ó. E olha, eu sempre falo isso, né? A coisa mais difícil é a gente, pela fé, amar como Jesus nos ensinou. Se você pegar lá, que eu tenho que não me preocupar com dinheiro na imaginação, porque alguém me roubou 6 mil, eu tenho que olhar para lá e falar, Deus vai me dar em dobro. Por quê? Se ele falar que alguém te roubou 6 mil, então dê logo 12. Eu dei logo 18, porque eu perdi 6 mil, depois foi mais 6 mil. Cara, até que um dia eu parei pela fé de me incomodar de pessoas me tomarem dinheiro. Sabe o que aconteceu? Nunca mais perdi dinheiro. Mas é pela fé. Anteriormente, eu ia pegar um advogado, ia gastar dinheiro, e Deus começou a falar comigo. Quanto tempo você já perdeu indo atrás disso? Né? E não dá fruto, porque depois vai, não dá em nada. E aí eu vou ficar com mais raiva daqui, mais desprazer aqui, né? Porque eu fui enganado. E aqui nesse mundo, não é um mundo que você vai dar outra face. O mundo aqui é o mundo dos negócios, o mundo dinheiro, dinheiro, dinheiro. E Jesus fala que esse mundo é de mamon. Então, se você quer saber se tem joio, entenda, pela fé, você vai jogar a imaginação negativa e começa a ter o quê? Uma experiência com o Espírito Santo. Só que para isso, entendeu? São vários ensinamentos de Jesus. Não adianta eu falar assim, pela fé eu vou ficar esperando e Deus vai fazer. Não. Você tem que desenvolver seus dons e talentos, mas isso está numa outra palestra lá no começo do ano. Então, se você não ir atrás de estudar, de se capacitar na área que Deus te deu o talento, te deu o dom, você não vai desenvolver nada. Não é que, eu tenho um dom e vou fazer. Não. Ninguém vai fazer no seu lugar, a não ser você mesmo. Mas todo dom e talento você tem que usar para o reino de Deus, para que você tenha uma experiência com o Espírito Santo e você obtenha paz através da fé. Então, Romanos capítulo 8, Paulo vai falar assim, né? A esperança que você está tendo, porque você está vendo um monte de dinheiro no seu bolso, não é esperança. A esperança é aquilo que você não vê, que é pela fé. Então Deus coloca muitas coisas, ou colocou muitas coisas na minha vida, para quê? Para que eu vencesse a minha falta de fé e passasse a viver de acordo com o reino de Deus, e não com o que eu aprendi. E olha que eu vim de uma família japonesa, né? Tem que fazer, tem que produzir, tem que fazer, tem que produzir. Aí você vai ver minhas aulas lá, tá toda a minha vida lá, como era extremamente neurótico. Boa noite. Uma coisa que eu penso que é legal nessa parábola do joio do trigo é uma parábola que eu uso muito nos atendimentos. Por quê? Aí eu vou contar para vocês uma interpretação livre que eu acabo fazendo e eu acho bem didático, que fica fácil entender e a gente traz para o nosso dia a dia, né? Fala assim, olha, porque senão fica tudo muito, não é palpável. A parábola é linda, mas eu faço uma interpretação livre e eu vou contar aqui para vocês vejam se faz sentido para vocês. Então vamos lá. Semente é lançada.
ok? Semente é lançada, o inimigo planta o joio, e é só na fase adulta que você vai separar o joio do trigo. E como Pedro falou, o joio, ele não dá fruto. Tudo que a gente faz, o que Deus quer que a gente faça, é que a gente tenha uma vida que possibilite dar frutos. Não é assim? Para que não seja em vão. Ok. Então imagina assim, se a semente é lançada, imagina cada situação que a gente vivencia desde a infância como uma semente. Tudo que a gente vive na vida é uma semente em potencial. Por quê? Tudo que a gente vive pode dar frutos, ou não. O que o inimigo faz? Ele vai mudar a nossa interpretação do evento. Então imagina assim, a gente estuda em psicanálise, a maioria dos traumas são até 2 anos de idade. Até 2 anos de idade é plantado 1000 joios. Mas olha só, o cérebro ele está amadurecendo, ele está em desenvolvimento. A criança, ela tem um foco, muito egocêntrico, é tudo ela. Tudo é para mim, tudo é meu, tudo sou eu que posso isso, eu que posso aquilo. Então, se eu contar para vocês, que eu já trabalhei em pronto-socorro, se uma criança de 5 anos chega porque ela amarrou um lençol e pulou da laje, vocês acham que ela queria morrer? Não, mas a imaginação dela diz que ela ia voar. E ela acredita que vai voar. Então a criança tem umas fantasias e assim, se ela não tiver com quem compartilhar, ela acredita muito naquilo. A criança ainda tem amiguinhos imaginários, coisas que ela não consegue falar para o adulto, ela conversa, ela sozinha com um amigo imaginário, com um bonequinho dela, ela cria, tá? E nesse sentimento de egocentrismo, tudo voltado para ela, e uma imaginação que ela tem poder de resolver as coisas, então imagina, a criança está lá chateada e vê os pais brigando. Então ela está chateada porque os dois estão brigando. A princípio, nenhum ser humano gosta de briga. Se ela imaginar que ela poderia ter feito alguma coisa para evitar aquilo, que se aquele dia ela tivesse guardado o brinquedo e a mãe não ficasse brava com ela, no final do dia os pais não estariam brigando, tem filme nesse sentido, não sei se vocês já assistiram o Efeito Borboleta, é bem isso. Tá? Você imagina que voltando, resolvendo aqui muda. Você volta lá, muda lá, aqui vai mudar. Mas vai mudar, mas nem sempre para melhor, a gente não tem esse controle. Mas a criança tem essa fantasia, então tudo volta para ela. Minha mãe está bem, fui eu que fiz. Meu pai está mal, fui eu que fiz. Ou eu poderia ter evitado. Isso, vocês não têm ideia o como constrói joio, porque a criança começa a sentir responsável por uma série de coisas. Se eu tivesse ido bem na escola, se eu tivesse tirado nota, se eu não fosse tão burro, então cria um sentimento de incapacidade, de incompetência, de vergonha. São esses joios que são plantados. O inimigo faz isso. Quando diz lá na parábola, na fase adulta, tá? Poxa, eu atendo adolescentes, 14, 15 anos, não é adulto. Mas se você começa a conversar com ele, mostra um outro lado, uma outra possibilidade, imagina assim, ser adulto é ter conhecimento, ter discernimento. E às vezes conversar com uma outra pessoa pode fazer isso. Né? Eu converso muito com adolescentes, as crianças elas falam tudo. Não sei se vocês já trabalharam em escola, vocês já viram isso, a criança conta tudo o que aconteceu na casa, ela é um livro aberto. Ela conta mesmo o que ela está entendendo da situação. Tá? E eu converso muito com essas crianças e vou tentando mostrar um outro lado. Como é que funciona isso, como é que é aquilo, porque tudo ela volta para ela. Como se ela não servisse absolutamente para nada. Bom, essa interpretação é o joio que o inimigo planta. A situação não vai mudar, é aquela. Mas você consegue, de repente, tirar o peso daquela situação. E com o discernimento, então, uma fase madura, né, com conhecimento, aquilo pode gerar fruto. Vocês já ouviram falar que se você pedir paz para Deus, Ele vai botar uma guerra na sua frente para te mostrar que você tem condições de se manter em paz? Se você pedir força para Ele, Ele vai botar uma situação ali para te mostrar que você tem força. Né? Então, tudo já está aqui dentro. Na palavra diz, não procure fora o que está dentro. Está tudo dentro. Mas como é que a gente vai descobrir todo esse potencial? Então, essa parábola, eu uso essa interpretação livre porque para mim faz muito sentido. Como que a gente vai pegar esse monte de joio que a criança, ela não precisa que alguém diga que ela é burra. É só falar que outra é inteligente, ela vai entender já que ela é burra. Porque se ela fosse inteligente, estariam falando para ela também, porque falam para o outro. Se não falam nada para ela, logo ela é burra.
Se falam que o outro é bonito e não falam nada para ela, ou ela não existe, ou porque ela é feia, porque se ela fosse bonita, o elogio também viria para ela. E eu vou dizer para vocês, antigamente existia um ditado popular que era assim: não se pode elogiar que estraga. Já viram isso? Não elogia que estraga. Poxa, não pode elogiar? Como é que a criança vai saber se está fazendo certo ou não? Não precisa encher a bola, falar que ela é o máximo, mas fala para ela: poxa, que legal, gostei disso que você fez, parabéns. Porque se você não reforçar ou dizer que aquilo está certo, ela vai na tentativa e erro. E a criança quer ser vista, reconhecida e gratificada. Se é bom ou não, se é para o lado bom ou não, ela não tem esse discernimento. Né? Tem até um político que uma época dizia: falei bem, falei mal, mas falei de mim. É mais ou menos isso. Se ela só é reconhecida no lado negativo ou fazendo coisas erradas, que é o que chama atenção, a tendência dela é repetir isso, porque é o que chama atenção. Né? Quando a gente deveria inverter isso. E às vezes eu brinco e falo assim: nossa, quem que inventou dito popular? Na desgraça que se une, né? Umas coisas loucas assim. Por que quem tem que unir na desgraça? Né? Deve ser o inimigo. Tá bom? Deixa eu fazer um esquema aqui, só para vocês entenderem agora uma coisa. Vamos lá. Assim, eu vou contar uma história para vocês, tá certo? De joio. Aliás, a gente ouve muita história de joio, né? Mas vamos lá. O dia inteiro a gente está lá tirando joio da cabeça das pessoas, mas como eu me propus falar de psicanálise para vocês, hoje em dia não dá para estudar psicanálise sem vocês conhecerem um pouquinho de anatomia. Então, eu quero fazer um desenho para vocês aqui que é bem clássico, até na internet você tem isso. Aqui, ó, esse cérebro aqui, tá certo? Hoje se fala um cérebro triuno, que é um cérebro aqui, outro aqui no meio e outro aqui embaixo. Esse aqui embaixo, hoje carinhosamente é chamado reptiliano, só para vocês entenderem, do réptil. Ou seja, até a cobra tem isso, a tartaruga tem isso, todos os animais inferiores aí funcionam com o cérebro reptiliano, tem a ver com nossas reações instintivas, com o instinto. O instinto, na verdade, vai reagir de acordo com o estímulo externo e eu vou me proteger com o meu instinto. Então, no mundo natural, a gente vai criando estímulos, né, que os pais nos colocam e vai deixando na nossa memória que nós vamos aprendendo e nós vamos tendo uma reação instintiva de acordo com a nossa educação que nós tivemos. Aí vem o cérebro aqui eu vou colocar número 3, se eu acho legal. Aqui o cérebro número 2, né, é o cérebro emocional, que é o cérebro responsável pelas nossas emoções. Então, por isso se fala muito em inteligência emocional e as pessoas não têm inteligência emocional. E o cérebro, na verdade, pensante nosso é o cérebro número 1, que é o neocórtex frontal. Esse neocórtex frontal é o nosso cérebro racional. Rapidamente falando, Paulo dizia assim: racionalmente eu quero fazer o bem, mas emocionalmente eu faço mal. Só que o nosso racional não manda nas nossas emoções. Tanto é que você fala: eu vou ficar tranquilo. Quando vê, você já está passando mal. Porque esse negócio não conversa com esse, tá certo? Mas esse daqui emocional conversa com isso. Porque isso daqui junto chamamos de mecanismo de defesa emocional. Então, esse mecanismo de defesa emocional, ele é uma coisa muito legal, ao mesmo tempo terrível. Porque nós somos dependentes das nossas emoções e a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso por conta dessa ligação das nossas emoções. Só que as nossas emoções foram criadas onde? Desde a nossa infância a gente tem emoção. E aí a gente vai no mundo natural guardando essas emoções positivas e emoções negativas.
E o que vai formando, então? O nosso mecanismo de defesa emocional. E o nosso mecanismo de defesa emocional é que está doente. Porque nós vivemos no mundo natural e o mecanismo de defesa emocional não conhece Jesus. Por isso, Romanos 12:2 vai lá, preste o culto racional. Não conformei-vos com este mundo. Mas que mundo é esse? Não, as pessoas interpretam assim, não conformo com esse mundo, então vou mudar o mundo lá fora. Eu já fui muito disso, querer mudar o mundo lá fora. O que aconteceu comigo? Virei um cara frustrado, raivoso e queixoso, porque ninguém muda, porque eu estou querendo. Então, ouça isso e não queira mudar o mundo lá fora. Então, que mundo é esse que Paulo se referia? Romanos 12 lá. É esse mundo, gente, porque você vai viver onde sua mente está, sua consciência está. Se a sua consciência está emocionalmente querendo literalmente mudar, entende o que vai acontecer? Nada. Jesus conversou com um monte de fariseu, um monte de romanos, curou um monte de gente. Ele quis falar, olha amigo, pensa diferente. Não, só deu demonstração de amor. Só amor, 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 amor e acabou. Só que nós, na verdade, queremos que o outro veja, né, o mundo da nossa ótica e a gente acha que está certo. Eu já fui assim. Deu certo na minha vida? Não. Nesse mecanismo de defesa é onde começa o corpo a produzir as doenças? Com certeza absoluta. Porque isso leva, entende que atingir as emoções mexeu com o nosso instinto. O instinto está ligado ao seu coração, ao seu pulmãozinho aqui, ao seu intestino, ao seu útero, seu ovário, e vai estimular estresse, adrenalina, porque a adrenalina aumenta o batimento cardíaco, você respira, e ou você vai brigar ou você vai fugir, porque nós estamos no mecanismo de defesa emocional. Por isso o indivíduo humano é extremamente agressivo. Por mais que eu queira, vou ficar tranquilo, pisa no calo para você ver, já dançou. Porque nós somos funcionários das nossas emoções. E quando a gente começa a entender o reino de Deus, a gente vai anulando essas reações emocionais. Porque o coração do homem realmente é enganoso. A gente vai pelas emoções. O maior exemplo é a paixão. As pessoas se apaixonam. Nossa, sinto um frio no estômago. Meu coração bate firme quando encontro com a minha amada, né? Claro, você está apaixonado. Mas nessa hora você não pergunta quem é a pessoa, não investiga absolutamente nada, né? Não sabe de onde vem nem para onde vai. Quando casa, acaba a paixão, o que acontece com o casamento? Acaba o casamento, porque ele foi pela emoção. Por isso os cristãos falam assim, vai orar para não tomar atitude impulsiva, porque o impulso é emocional e Deus é puramente racional, porque macaco não conhece Deus. É só pela razão. Onde eu vou ter minha experiência racional com Deus. Tá entendendo? Não? Aí eu vou ter paz, porque eu vou conseguir literalmente controlar minhas emoções. Hoje eu consigo falar na câmera, antes eu não conseguia. Botava uma câmera na minha frente, pronto, o coração ia disparar da falta de ar, trocava tudo, não sabia nem quem eu era, gente. É uma coisa absurda, eu dou risada, mas é verdade. A Cecília viu minhas primeiras aulas, devia estar assim. No final, não, estou desenvolto, mas tudo é um esforço, gente. Então, vocês veem eu falando aqui, vocês não sabem o esforço que eu tive para mudar meu mecanismo de defesa. Porque olhar para vocês é como se isso fosse me criticar. Por quê? Na minha infância, todo mundo fala, Pedro, você não pode falar isso, Pedro, você não pode falar aquilo, Pedro, você está errado, Pedro, você está... Eu cresci engessado, com medo de falar. Entende? Não. Na minha infância, vamos colocar assim, na minha educação, meus pais, professores, tinha que ser tudo engessado. E eu cresci um cara engessado. Entende? Não. As leis são boas? São excelentes, é o que Paulo dizia. Entretanto, o inimigo pega as leis e cria pecado dentro de mim. E eu fico todo engessado. Não é que as leis são ótimas. Só que como o meu cérebro pega as leis, é pelas emoções. Porque se eu não tenho emoção, eu não pego lei nenhuma. Então meu pai tinha que parar, tá vendo que você fez? Pronto, já vi. Aí pronto, já fiquei com medo. Cheio de joio. Então, aonde vai parar essas memórias? Aqui, ó, onde você não tem acesso. Então, você tem que acessar isso para tirar joio da sua cabeça. Entende, não? Para isso, existem técnicas da psicanálise cristã
para você acessar essa região do cérebro. Isso é técnico, uma questão técnica. Então, as pessoas que estão no curso estão acessando isso. Parece que é difícil, mas você está conseguindo, né, Cecília? Não é? Só que é claro, uma coisa é você pilotar, né? Você tem um Boeing na sua mão, sei lá, só que se você não aprender a pilotar o Boeing, você vai bater o Boeing. Então, não existe técnica sem você tirar a trave do seu olho. Então, você precisa estudar no mínimo 2 anos para você entender. E a trave no olho é você entender o amor de Jesus na sua cabeça, para além de uma educação religiosa. Então, a gente não dá teologia. Aliás, eu tenho muitos alunos que são teólogos, são pastores, assembleanos, presbiteriano, batista, né? Tem a Kátia aqui, né, Kátia? Conheceu muito deles. No começo, os caras, não, mas vamos discutir teologia. Eu falei, cara, aqui nós não vamos discutir teologia. Nós vamos discutir o reino de Deus, o princípio do amor, ponto. E contra o amor não existe lei. Entende, não? Não existe lei. Então, para você entender o que é psicanálise cristã, é fundamental você definir o amor, mas da ótica de Jesus. Se você não entender o amor sobre a ótica de Jesus, você está interpretando o amor de um ponto de vista natural que alguém disse para você que é o amor. E você acredita erroneamente que é isso. E neste amor carnal, a gente discrimina um monte de gente. Aqui eu não discrimino ninguém, muito pelo contrário, a gente vai conversar. As pessoas discriminam prostituta, homossexual, discriminam um monte de coisa. Como não sou igreja, o que acontece? Eu não estou falando de um monte de igreja. A igreja vai fazer isso? Vai, porque eles precisam dar uma norma dentro da igreja que os membros dessa igreja são assim. Mas aqui na escola, nós somos discípulos de Jesus e nós tratamos individualmente. Cada um com o seu sofrimento que está aqui, ó. Tá entendendo? Como líder de uma igreja, as pessoas têm que colocar limite. Por exemplo, na minha igreja não pode entrar quem fuma. Pô, aquela igreja, então vou procurar um outro lugar até que eu entenda Jesus. É verdade. Entende? Cara, por quê? Eu vejo, né, o pessoal do Bola de Neve, por exemplo, que eu vou bastante. Esse pessoal tem de gente que usa cocaína até dizer chega, maconha. Né? Se eles falarem pode usar aqui dentro, o que acontece? Vai acontecer como eu trabalhava no serviço de droga, o pessoal lá dentro estava fumando, usando. Eu falei, cara, o que é isso? Né? Então, aí as pessoas vão influenciando umas às outras. Então, tem esse lado fundamental? Tem. Para que as pessoas que adentrem lá, você vai ver que muitos pastores lá, que eu conheci, são ex-usuários e hoje são homens de Deus. Entende? Não, mas não é eu que vou criticar, até porque eles acolhem muita gente nesse sentido. Então, o Espírito Santo está lá trabalhando de um jeito, tá. O meu trabalho aqui é diferente, o meu trabalho é tirar o joio. Ensinar as pessoas a tirar o joio. Independente de quem seja, porque Jesus diz, eu vim para os doentes. Né? Os sãos não precisam de médico. Então, qual é a ideia? Quem está sofrendo, está doente da alma, está doente do espírito, está, né, somatizando um monte, porque toda vez que acontece uma coisa, eu tenho palpitação, não durmo, fico com insônia, você está lá, cheio de imaginação. Então, resumindo, né? Imaginação negativa, se você está cheio de imaginação negativa, tá certo? Essa palavra eu quero que vocês levem hoje e meditem durante a semana. Cara, essa semana, nossa, mentalizei um monte de coisa ruim e não consigo tirar. Tem gente que não consegue tirar, precisa tomar remédio, gente. Porque vai dormir pensando coisa ruim, acorda pensando coisa ruim e não há Cristo que tire. Acorda. Não, e a pessoa quer se matar, gente, perde a esperança, perde a fé, porque o mundo fica negro. Mas isso é o nosso lado negro do meio do nosso cérebro. Tá entendendo? Não? E as pessoas não sabem disso porque isso não é espiritual, não é capeta. Porque se fosse, né, algo espiritual, você vai numa igreja, né, você sai, vai lá orar, que sai essas coisas. Uau, estou liberto. Não, grande parcela disso é tudo mental devido ao nosso cérebro emocional ali, o sistema límbico. Certo, gente? Perguntas?